Salve antissupremacistas, Clayson! Hoje nós vamos falar sobre essa entrevista que foi traduzida pelos tradutores da direita do Olavo de Carvalho ao Esteban Molyneux, que é um supremacista branco. Nós vamos comentar um pouco a respeito disso no vídeo de hoje, mas antes eu peço para você dar o joinha, você que já conhece o nosso trabalho, dê o joinha para você não se esquecer depois. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você é inscrito, tem que ativar o sininho, tem que dar uma dedada no nosso badalo, tá bom? Olha, eu, num primeiro momento, quando eu vi a entrevista do Olavo, eu pensei muito a respeito do que está acontecendo hoje com o Olavo e sobre o ponto em que as coisas estão chegando dentro do chamado olavismo cultural. A gente viu aqui, esse é um canal que começou com a proposta de refutar as questões do Olavo e dos seus seguidores. Nós, durante muito tempo e até o momento atual, a gente está aqui para denunciar as questões ligadas ao Olavo de Carvalho. A gente trata isso com muita seriedade aqui, porque nós estamos avisando sobre os problemas do olavismo cultural, faz muito tempo. Eu, inclusive, coloquei aqui na nossa comunidade uma postagem de 15 anos atrás, onde nós tínhamos a comunidade O Olavo Nos Odeia, onde nós já denunciávamos as questões, todos os problemas que o Olavo trazia para o Brasil ao importar para a gente, colocar aqui no nosso país o que há de mais escroto, ridículo, que há de mais estúpido na chamada alt-right americana. A gente, lamentavelmente, aqui no Brasil, a gente não tem condições de avaliar as nuances do chamado neoconservadorismo. O neoconservadorismo, os neocons, é uma novidade para nós. E a gente não tem, assim, ainda muita capacidade de entender essas nuances. A gente, aqui no Brasil, a gente sequer se dá conta do que acontece, por exemplo, dentro do partido da direita americana, que é o Partido Republicano. A gente não consegue perceber que dentro do próprio Partido Republicano existem camadas ou níveis, digamos assim, de conservadorismo, de direitismo. Então, muitas pessoas aqui no Brasil não se dão conta de que republicanos, que é o partido do Trump, republicanos são contra o Trump. Votaram contra o Trump, tem uma série de diferenças em relação ao Trump, ao passo que temos outros republicanos que são fanáticos e que defendem as ideias do Trump, mais ou menos como a gente vê com bolsominions aqui em relação ao Bolsonaro. Mas é importante a gente colocar que nos Estados Unidos a democracia é bem mais consolidada, por assim dizer. Eles estão mais acostumados com essas divisões entre esquerda e direita. É claro que aqui no Brasil nós já estamos começando a entender um pouco mais essas divisões, então a gente teria, entre aspas, tá? Grosso modo, a gente teria uma direita Olavo de Carvalho Bolsonaro, e aí a gente tem uma direita meio neoliberal que estaria lá pro Dória, entende? Ambos combatem a esquerda, ambos querem se colocar como direitistas, mas é bem assim, bem diferente a postura de cada um. Então, o Dória já é um cara que já consegue reconhecer algumas questões que dentro da chamada extrema-direita ou da direita olavista são consolidadas e o cara fala, não, parece que não é bem assim. Então você não vai ver, por exemplo, o Dória defender o terraplanismo, por exemplo, né? Só para citar um exemplo, mas é só para você entender que nós estamos começando, mas é um começo mesmo, está começando a entender que há nuances dentro da direita, mas ainda é muito difícil a gente entender isso de forma clara, como hoje um americano médio que conhece política, ele já identifica de imediato. Então a gente tem lá, por exemplo, o Infowars, que poderia fazer parte então de uma chamada alt-right, de uma extrema-direita. A gente percebe claramente que os caras são completamente dentro de teorias conspiratórias, os caras vendem produtos, sabe, duvidosos,
mas os caras estão lá fazendo a sua política, o seu trabalho, e tudo isso é muito bem dividido lá, e as pessoas estão vacinadas também em relação a isso. Tem público para todo mundo. Tem o público terraplanista, tem o público das teorias conspiratórias, mas também tem aqueles da direita não radical, que são os verdadeiros, eu vou colocar entre aspas isso também, mas que são aqueles, os chamados verdadeiros conservadores mesmo, né? Não são os neoconservadores, são os conservadores, os que defendem determinados princípios. Boa parte deles são protestantes. Nos Estados Unidos o protestantismo é bem mais forte do que o catolicismo, é o contrário do que acontece aqui no Brasil, mas aqui também o catolicismo está perdendo bastante força, mas é um conservador mais pragmático, por assim dizer, e ele tem como base uma certa diplomacia. Então há digamos, um encontro com as esquerdas sem tanto choque. Mas aqui, assim como na extrema direita, na alt-right americana, nós temos aquele conflito direto, quebra-pau direto, né? A extrema direita ela combate, já é o contrário, né? Em vez de tentar trazer ali uma união em determinados pontos, uma convergência, é o contrário, eles querem combater, e aí tudo que possa lembrar uma esquerda, aí realmente tem que ser combatido. Esse é o olavismo cultural. Essa é a proposta das Olavete do próprio Olavo de Carvalho. Nessa entrevista que o Olavo deu para o Estevão, a gente fica assim chocado, porque a gente percebe realmente o ponto em que chega esse catolicismo, esse cristianismo do Olavo. Eu já falei aqui no vídeo anterior sobre o Bernardo Kister, esse catolicismo que ele coloca. Vou colocar o card. Vamos colocar o card aqui. E tem um outro vídeo que eu acho muito importante também, que é o documentário, é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, se não for o mais importante, o documentário sobre o pensamento do Olavo de Carvalho a respeito da religião. Então é a seita de Olavo de Carvalho. Vou também colocar o card aqui para você acompanhar. E é importante que você compreenda por que o Olavo de Carvalho fala, por exemplo, que o Papa Francisco é patrocinado pelo George Soros e é um esquerdista, ou seja, ele diz que vai à missa e ele entra e já sai correndo, porque ele não sabe se existem agentes da KGB lá dentro para vigiar e, de certa forma, para colocar uma, sei lá, né, a intenção que teria um cara da KGB acompanhar uma missa numa igreja para fazer o que eu também não entendo muito bem a lógica, tá? Mas é importante a gente perceber que esse pensamento do Olavo, que ele tenta impor de todas as formas aqui no Brasil, ele é um pensamento que nasce dessa extrema-direita raivosa, briguenta, aquela da Tea Party americana, que é um substrato que nem é a maioria da chamada direita americana, mas é muito barulhenta e é cheia de teorias da conspiração. As pessoas estão chocadas pelo Olavo dar entrevista a um supremacista branco, mas o que eu quero adiantar para você é que isso é uma regra entre a alt-right americana. Eles são profundamente, mas assim, profundamente racistas. Ali dentro está a Ku Klux Klan, vários movimentos racistas, xenófobos. Eles são completamente contrários ao islamismo, aos imigrantes. Eles são realmente o ponto máximo do reacionarismo. E aqui no Brasil, eu já disse isso aqui em vídeo, né, mostrei essa reportagem da Isto É, que aponta que nós temos pelo menos 500 mil hoje, 500 mil neofascistas aqui no Brasil, pessoas que defendem exatamente essa supremacia branca. Só que aqui a gente traduz de uma forma muito tosca. Então eles se julgam superiores a nordestinos, aos negros, à comunidade LGBT. É a nossa adaptação, por assim dizer, né? Mas
Isso é um movimento crescente, isso é tremendamente preocupante e demonstra que nós temos os chamados gurus que realmente, de alguma forma, eles alimentam esse tipo de pensamento. Isso é lamentável, isso é uma coisa nojenta, asquerosa. Nós temos que cada vez mais, e aí eu conclamo os meus colegas dos outros canais progressistas, nós temos que fazer vídeos deixando claro isso para o país. É um trabalho de utilidade pública para o país denunciar esse comportamento, porque acima de tudo eles estão nadando de braçada, muitos incautos, muitas pessoas que não sabem do que se trata, estão entrando nessa história toda e repetindo esse discurso, que é um discurso extremamente danoso, especialmente para um país como o Brasil, que é um país de miscigenação, que é um país que tem como, acho que até como a bandeira principal do país, essa diversidade toda. A diversidade é um dos pontos mais importantes do nosso país. E é bom deixar claro que aquele supremacista branco que fez aquele massacre na Nova Zelândia, o Tarran, ele deixou claro que a diversidade étnica no Brasil é um enorme problema. Diz que muito do que a gente passa hoje aqui, os problemas que a gente tem aqui no país, se devem exatamente pela diversidade nossa. Então a gente precisa entender isso, compreender essas questões e trazer para o nosso país uma visão que deveria caminhar exatamente para o contrário. Nós deveríamos nos orgulhar da nossa diversidade, nós deveríamos entender que o que faz o nosso país, a força do nosso país, a mola mestra do nosso país é a diversidade. Nós temos que assumir isso de uma forma muito clara e, de alguma forma, levar essa mensagem para o país. Nós temos que ser intolerantes com a intolerância. Nós precisamos demonstrar para o país, você que é brasileiro, você precisa ter consciência de que nós não podemos permitir que essas pessoas destruam aquilo que nós temos de mais importante, o que é exemplo para o mundo e o que pode realmente salvar o mundo é o nosso exemplo, o exemplo da diversidade. Aqui nós temos pessoas de todas as raças, de todos os credos e, acima de tudo, nós fomos formados desta forma, nós fomos criados, nosso país existiu, passou a existência exatamente desta forma. Então, quando a gente vê o Olavo de Carvalho conversando com um supremacista branco, não só ele, como o Salles, o ministro do Meio Ambiente, ele também deu uma entrevista para esse supremacista branco, o Estevão. E a gente precisa denunciar isso, mostrar para o país que isso é criminoso, que isto realmente é muito grave e nós precisamos combater. Eu acredito que você me vê falar muito pouco sobre a questão de resistência aqui, exatamente porque eu acredito que a resistência ela se dá de muitas formas, não apenas numa oposição a um político. Esta é uma das formas, sabe? É mostrar que nós precisamos trazer uma frente inteligente, sabe? Muito consciente a essas pessoas que querem de alguma forma destruir o que nós temos de mais importante. E você? Você é a favor do supremacista branco? Você acha realmente que o problema do país é a diversidade? Se você acha, você obviamente discorda de tudo que eu falei. Se você não falar palavrão, se você não vir aqui defender coisas que eu considero criminosas, você vai ter a sua opinião sendo respeitada. Por isso eu peço para que você coloque a sua opinião aqui e para que você converse conosco. É importante. Dê o joinha também no vídeo e não se esqueça, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, dê uma dedada no nosso badalo. Este vídeo é um vídeo separado do algoritmo do YouTube para você. Então veja esse vídeo aqui também e acompanhe o nosso canal. Nós temos vídeos quase todos os dias aqui.